Olá, boa tarde. Eu sou a Vera, estou aqui aguardando o Dr. Ivan, que vai ser o nosso convidado de hoje. Ele deve estar entrando aqui. Hoje eu estou fazendo essa live pelo grupo Mulheres do Brasil, do núcleo aqui de Campinas. Estou bem feliz de poder conversar com o Dr. Ivan. Deixa eu ver se ele já está aqui. A gente já fez um teste hoje mais cedo. Ele deve estar chegando aí. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. Claro que ele vai. Está aqui já. Estamos aguardando o Dr. Ivan. Deve estar entrando aí. Oi, Dr. Ivan. Oi, Vera. Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem. E você? Tudo em ordem, graças a Deus. Que delícia estar aqui com você. Obrigado. Um prazer estar aqui com você. Eu estava, enquanto você não entrava, eu estava explicando que hoje eu estou fazendo essa live pelo Grupo Mulheres do Brasil, pelo núcleo aqui de Campinas, e eu vou fazer uma breve apresentação sua. Eu imagino que todo mundo te conheça, mas eu estou conversando então com o Dr. Ivan Capelato. Ele é psicólogo, psicanalista, mestre em psicologia pela PUC de Campinas, entre outros títulos, e alguns livros, né, doutor Ivan? Uhum. A gente se conhece há mais de 30 anos e o doutor Ivan está na terceira geração de cuidados aqui com a minha família. Cuidou de mim, da minha filha, do Tudo meu prazer. neto. Né, doutor Ivan? Sim, e bom, é um prazer também isso. Doutor Ivan, hoje a gente tem um tema assim difícil, né, que é a angústia. E eu acho que para a gente começar esse bate-papo, né, eu acho que você podia conceitualizar o que é angústia, essa coisa que muita gente não sabe, angústia, ansiedade. O que você fala para a gente da angústia? Tá. Então, em primeiro lugar, é importante todo mundo saber que a pessoa que mais se dedicou aos estudos da angústia, a pesquisar, a organizar, foi o Dr. Freud, entre 1892 a 1899. Ele começou a organizar frente a seus pacientes, frente também às coisas da vida, do mundo, o conceito de angústia. E aí, fazendo um resumo do que ele diz, a angústia é um estado de expectativa de um perigo, é esperar um perigo, uma opressão, que eu não tenho poder para me defender. Né? É o medo do fim, é o medo do fim das coisas. Né? Por exemplo, existe uma angústia diária em nós que nem todo mundo percebe, que é o fim do dia, a angústia do fim do dia, do fim de semana, do fim do ano, a angústia do fim do namoro, do fim da vida, enfim. A angústia é um estado psíquico complicado, interno, ele é só psíquico e às vezes a gente tem uma angústia real, quando o perigo é real. Então, um assalto, um acidente, movimentos aí dentro de uma empresa, a sensação de perder o emprego, essa pandemia provoca uma angústia em nós. E existe um outro tipo de angústia, que é o segundo tipo, que é a angústia neurótica, que é aquela que eu começo a ter dentro de mim, que é o medo de que alguma coisa não esteja bem e eu não esteja sabendo o que é a expectativa incessante de uma desgraça, de uma perda, e a gente chama isso de angústia neurótica ou angústia mórbida.
E a terceiro tipo de angústia é a angústia patológica, é aquela que surgiu depois das duas grandes guerras, entre 14 e 18, depois entre 1939 e 1945, a Guerra Fria nos anos 60. Então, essa angústia que é real, né? Eu não sei o que vai acontecer. Imagine nos anos 60, todo mundo com medo da bomba atômica lá, que a Rússia ia jogar. Então, essa angústia patológica, ela começa a gerar nas pessoas a descrença na religião, na ciência, na política, no amor, no afeto, e as pessoas vão entrando no estado que a gente chama de um estado mórbido. Então, mas enfim, a angústia é essa coisa interna que me anuncia que alguma coisa ruim vai acontecer. Existe uma diferença muito importante entre angústia e ansiedade. A ansiedade é a consequência da angústia. Então, muitas vezes, no alemão, Angst, que foi o termo que o Freud usou, muitas vezes é traduzido como ansiedade. A ansiedade não é isso. A ansiedade é a defesa que a gente faz para poder combater, se livrar da angústia. Não sei se eu consegui fazer um resuminho. Eu acho que conseguiu, sim. É uma coisa, eu entendo que é um assunto muito delicado, e você trouxe o exemplo da Guerra Fria e também da Segunda Guerra Mundial, onde foram eventos muito importantes na vida das pessoas, e eu acho que a gente está comparando um pouco esses eventos com o que a gente está passando Tá agora, vivendo. né? Eu acho. Exatamente. Exatamente, exatamente. É essa sensação de impotência que está aí, esse vírus que se comporta a cada hora de uma maneira diferente, as informações que a gente recebe são desencontradas, a questão política junto com o vírus. Então, isso gera uma angústia muito grande, que nem todo mundo percebe, que vai reagir a essa angústia de algumas maneiras aí diferenciadas que a gente pode ir falando ao longo aqui dessa live. É. E eu acho também, né, doutor Ivan, que na época, por exemplo, citando a Segunda Guerra, a comunicação praticamente não existia. Então, cada pessoa vivia aquela sua angústia sua. Hoje, nós vivemos a angústia do mundo, né? Porque a gente tem Sim, que abraçar, vamos dizer, as informações do mundo inteiro. Isso também aumenta, né, o grau de sim, angústia. aumenta o grau de angústia, a sensação de perigo, a sensação de impotência extrema e a morbidez, porque eu não sei o que fazer, né? Até aí, use máscara, fique em casa, mas como acho que todo mundo está percebendo, isto não está valendo. Isso, todo mundo está angustiado, mas cada um está se comportando de uma maneira diferente. Então, talvez as pessoas se questionem, né? Ah, mas tem gente que não acredita no vírus, tem gente que não acredita nisso. Não, não é isso. É que cada um de nós, dependendo da criação que teve, da vida que teve, principalmente na infância, vai reagir à angústia de uma maneira diferente. Entendi. Ô, doutor Ivan, e me diz uma coisa, eu percebo como cada pessoa está vivendo essa quarentena, imagina, deixou de ser 40 faz tempo, né? É, De uma maneira, né? E algumas pessoas que estão sozinhas têm que lidar com a solidão. Outras pessoas que estão em família estão tendo que conviver um dia a dia mais atribulado, porque de repente o marido está trabalhando home office o tempo inteiro ali, que eles não estão acostumados, e também já colocando essa coisa dos jovens estarem não podendo ir para a escola e tendo essa coisa de fazer aula online, enfim. Fala um pouquinho disso também. então, a angústia que nós estamos vivendo
ela não está vindo do que está acontecendo nas nossas casas. O que está acontecendo nas nossas casas é a consequência aí da nossa necessidade de permanecer isolados, enfim, trabalhar home office, aí tem as crianças, então a gente mudou a dinâmica da vida familiar, mudou a dinâmica da família, nós saímos fora do escritório, dos consultórios, saímos fora do ambiente de trabalho e tivemos que criar uma ambiência em casa. Isto não gera angústia. A angústia já é essa que nos fez, que nos obrigou a ir para casa, nos obrigou a trabalhar home office, nos obrigou. Então, as consequências da angústia são, como eu falei, principalmente, elas vão mexer na nossa afetividade. Então, a gente ficava fora o dia todo, a semana toda, e via os filhos à noite, ou final de semana, num churrasco, numa piscina, numa festa, nos shoppings e tal, e agora não tem nada disso. Então, a nossa afetividade ficou comprometida. Então, o que tem acontecido é algumas famílias, alguns grupos, algumas pessoas começam a viver, a aprender uma coisa ruim, que é quanto mais indiferente ficar, não falar, não mexer com o outro, menos briga, menos grito, e outros estão gritando mais, o filho atrapalha, e essas crianças que trouxeram a escola para dentro de casa, transformando pai e mãe, babá em professores, que é uma coisa terrível isso, né? Outro dia eu dizia numa live que as escolas deveriam repensar isso, porque eu não conheço nenhuma criança, a não ser alguma doente, nenhuma criança que está bem com isso. Hoje eu conversava com um amigo, psicanalista de outro lugar, que ele dizia o aumento da ansiedade, que é a defesa contra a angústia, né? O aumento da ansiedade nas crianças e adolescentes, o aumento da hiperatividade, o aumento do TDAH, dos transtornos de atenção, porque a criança está vendo lá no vídeo e ele não está podendo pegar no coleguinha, conversar com o coleguinha, o adolescente não está podendo olhar lá para o amigo, para a menina. Então, assim, isso aumenta muito a ansiedade. Mas a angústia que nos trouxe a isso, que é o coronavírus, as decisões políticas, as decisões dos cientistas, essa angústia é que está lá, que vai mobilizar a gente. Então, veja bem, qual uma angústia de uma criança saudável tendo aula online? A angústia é não saber quando que ela vai voltar para a escola. E imaginar que a escola já é um fim, acabou a escola. Né? O que existe agora é o computador ligado na frente dela, com aquelas coisas terríveis lá, mas acabou a escola. Essa é a angústia, né? Quando que eu vou ver meus coleguinhas, a professora que eu gosto, né? Os adolescentes aí, com as pizzadas que eles faziam, com as reuniões de fim de semana na casa de alguém, nos shoppings. Então, essa é a angústia, né? O fim. E a maneira como o mundo está conduzindo a pandemia está gerando uma angústia mórbida, porque ninguém está falando mais de quando vai ser o fim disso. Então, como a angústia é o medo do fim das coisas, a impotência frente ao fim das coisas, então, o que tem na Covid? Tem o isolamento, tem a mudança de hábito, essa recriação dessa nova norma de vida, o medo da morte. Não é? Muita gente aí fica vendo esses números horríveis que nós estamos tendo, principalmente aqui no Brasil. Então, a angústia vai trazer consequências. A primeira consequência é o aumento da ansiedade. Então, muitas crianças podem começar a ficar em casa mais hiperativas, demorar para dormir, dormir mal, né? Os adultos também, os adolescentes também, mas vai haver uma mudança por causa da ansiedade no nosso corpo.
A segunda consequência é o transtorno do pânico. Como eu não sei o que vai acontecer, e a angústia é muito forte, lembra? A angústia é essa sensação psíquica de que tem um fim acontecendo e eu não sei lidar com ele. Então, o transtorno do pânico é outra consequência da angústia. A terceira consequência da angústia é a depressão. Muita gente, principalmente esses que estão sozinhos, sem ver neto, sem ver filho, tendo que pegar o saco de supermercado na porta do apartamento, na porta da casa. Então, é uma coisa terrível. Lá nas populações mais vulneráveis, a fome é a grande angústia, né? Então, o Covid traz para essas pessoas, né, principalmente para aqueles trabalhadores informais que estavam nos semáforos vendendo bala ou nas carrocinhas vendendo hot dogs, a fome, né? Eles são... Então, assim, a angústia, que é essa coisa de que eu não vejo como deter o fim, essa angústia vai trazendo consequências, vai trazendo patologias. Então, a ansiedade é uma delas, e a depressão é outra delas, o transtorno do pânico é outra delas. E eu não sei se a gente já poderia fazer um salto aqui, não sei se você tem uma outra pergunta, mas para a gente falar, vamos falar de angústia sem pensar na pandemia. A angústia no dia a dia das pessoas, né? Todo dia existem angústias. Todo dia alguma coisa está terminando. O fim do dia é terrível. Tem gente que, para não sentir angústia de que tem que a hora escovar o dente e ir para a cama, fica na televisão zapeando lá, a molecada fica jogando naqueles joguinhos no computador, às vezes a noite inteira, até se cansar. E a angústia, ela é a mãe das nossas doenças mais terríveis sociais. O uso compulsivo de droga, de álcool. O álcool é um depressor do sistema nervoso central, assim como algumas drogas. Então, aplaca a angústia, né? Me deixa indiferente. Comer, né? É um sinal aí que as pessoas podem até observar. Começar a comer demais, está todo mundo engordando na pandemia, aí beber demais, né? A gente acostuma a beber um vinho na sexta, estamos bebendo na terça, na quarta, na quinta. A angústia, tanto em tempos normais como agora, nesses tempos de pandemia, ela traz ideações suicidas, né? Eu vou morrer antes que a morte me mate. Então, muitos adolescentes que estão no estado de angústia terrível, né, pensam em suicídio, se cortam. Muita gente tem aí praticado o suicídio. E também o excesso de angústia traz uma atitude que é para todo mundo, que é a busca do refúgio em grupos religiosos, grupos agressivos, grupos depressivos. Então, nós estamos vendo agora essas manifestações. Nem todo mundo que está lá está porque é convicto da sua ideologia. Muita gente que está lá está porque está angustiado e vai lá gritar, vai lá fazer parte daquilo. Então, assim, a angústia é o que há de mais íntimo no ser humano. A gente já nasce angustiado. Imagine, a criança nasce e aquele psiquismo que ela tem, que faz com que ela perceba a sua fome, seu frio, a angústia de que aquilo não vai ser atendido é muito grande. Então a gente já nasce angustiado. A hora que a gente sai do ventre materno, nós já entramos em angústia e vamos viver essa angústia a vida toda, o resto da vida. Ô, doutor Ivan, é tenso isso, né, que você está contando para a gente. Eu acho que a gente tem, de uma certa maneira, eu estou vendo que algumas pessoas, ou seja, cada pessoa está lidando com essa angústia
de uma maneira. Tem pessoas que estão fazendo coisas muito bacanas, sabe? Ajudando os outros, como você falou, tanta gente que está passando fome, eu vejo gente se mobilizando para ajudar, fazendo marmita, distribuindo, Sim. ajudando em hospital campanha. Temos todas essas pessoas que estão à frente, né, trabalhando como médico, fisioterapeuta, enfermeiro. Então, eu vejo que cada pessoa fica de uma maneira lidando com isso. Como que você acha que você aconselharia as pessoas que ainda não encontraram uma maneira de diluir essa angústia? Porque eu vejo que uma das coisas que mais angustia a gente é o fato da gente não saber quando isso tudo vai acabar, né? Exatamente. Como Então, nas guerras, como isso. como nas guerras, exatamente. O que você aconselha para essas pessoas elas tentarem minimizar? Então, vamos pensar de novo na psicanálise, vamos pensar em Freud, em todos os psicanalistas aí que trabalham com isso. A maneira mais fundamental, a maneira mais terapêutica da gente lidar com a angústia é falar. Então, quando uma pessoa está angustiada com alguma coisa, está angustiada com algo mais real, ela precisa falar, ela se altera. Então, eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, aquele adolescente que está apaixonado, mas está já desiludido com a sua paixão, porque acha que essa menina, esse menino não vão gostar dele. Ele entra em angústia porque ele já está lidando com uma perda, o medo da perda, né? E aí ele chega em casa. E o que é a casa? É o lugar mais íntimo nosso. É o lugar onde as pessoas jamais vão nos deixar, é o que a gente pensa. É o lugar onde a gente joga toda a nossa angústia. Então, esse menino chega em casa, essa menina chega em casa, batendo porta, grita com a mãe, fala nome feio, vai pro quarto, põe música alta. Quando uma pessoa se comporta dessa maneira, com uma agressividade mais aumentada, ela está em angústia. Então, o que a gente recomenda para os pais ou para as pessoas que cuidam, né? Sentar do lado e ouvir. Não interromper aquilo jamais. E aí aquela criança, aquele adolescente vai gritar, falar por quanto tempo seja, e daqui a pouco ele vai contar qual é o sofrimento, qual é a dor, qual é a coisa que está gerando angústia. Aquela criança pequena, de 4, 5 anos, começou a sofrer bullying na escola com os coleguinhas que não querem brincar com ela. Ela chega em casa hiperativa, agressiva, não quer comer, não quer tomar banho. Então é hora de uma boa mãe, um bom pai, uma boa babá sentar do lado, deixar tudo aquilo acontecer e esperar que essa criança fale. Sempre a gente fala, quando a gente sente que a gente está sendo escutado, sempre a gente fala da angústia. Pode demorar até algum tempo. Então, entre os casais, né, essa coisa do trabalho, né, será que eu vou ser demitido? Você imagina o que isso faz com um pai de família, que sustenta uma família, tem que pagar a escola e tal. Então, muitas vezes ele vai entrar numa angústia grande, vai agredir a esposa, os filhos, e aí alguém tem que suportar isso, alguém tem que ouvir, que é a minha profissão. Eu ouço angústias dos pequenininhos, dos adolescentes, dos adultos. Então, a única maneira da gente poder lidar com a angústia não é curá-la, ela não tem cura, ela é essencial para nós. Falando, há uns anos passados eu fui a uma igreja aqui, que eu acho que ainda trabalha com surdos mudos, e eu fiz uma palestra para eles sobre angústia e ensinei
através da linguagem dos sinais, como eles demonstrariam que eles estão angustiados uns para os outros, né? E aí tinha um padre acompanhando, e aí a gente fez até um planejamento, porque você imagine a angústia constante que existe numa pessoa surda-muda. Quando ela está na comunidade, tudo bem, mas quando ela está aqui na rua, é complicado. Então, assim, sempre há uma maneira de a gente se expressar. Quem não tem quem ouça, quem não tem um parceiro bom aí que ouça, né? Tem gente que começa a reclamar, o parceiro já fala, não vem com essa história, fica quieta, e aí perde a chance, né? Ou o filho que está reclamando. Eu sempre digo, enquanto as pessoas estão reclamando, chorando, agredindo, gritando, é porque ainda há possibilidade de vida dentro delas. Quando elas silenciam, aí a angústia fica mórbida, aí pode acontecer de tudo que você pode imaginar, até suicídio e tudo mais. Então, as outras maneiras. Então, quem está lá não tem parceiro suficiente para ser ouvido. Então, a arte que a gente chama em psicanálise de sublimação, a arte é a nossa saída melhor. Pintar, cantar, construir, consertar, tocar um instrumento, Cozinhar. e cozinhar, que é uma arte, enfim, se mobilizar em algo que é individual, que pode ser mostrado para o outro, pode ser repartido com o outro como um prato de comida, um quadro bonito, a arte. E a terceira coisa é buscar ajuda profissional, que é o que tem acontecido aí, os meus colegas contando quanta gente hoje está buscando ajuda profissional, porque, Vera, nós vivemos hoje numa sociedade que não ouve, principalmente por causa dessa virtualidade exagerada, né? Redes sociais, e computador e celular, a gente parou de ouvir. A gente não ouve as crianças, a gente não ouve o grito dessas crianças. E muitas vezes essas crianças silenciam e param de mostrar angústia. E os pais ficam tranquilos, imaginando que ela não tem mais problema, mas aí que começa o problema. É no nosso silêncio que a gente vai adoecer psiquiatricamente, psicologicamente, é no nosso silêncio que começam a aparecer ideias complicadas de autodestruição, de se machucar ou de machucar o outro. Então, a escuta, parar para escutar, permitir esse desarranjo, permitir essa agonia, permitir esse grito, é a única maneira da gente lidar com a angústia. Mas lembrando que ela não se cura. Nós podemos lidar com a ansiedade dando medicações, aí, ansiolíticos, antidepressivos, mas isso não elimina a angústia. A angústia, ela é nossa, ela é a alma, ela é a nossa tatuagem mais profunda na nossa alma. O doutor Ivan é duro também, né? A realidade é sempre muito dura, né? Eu Sim, acho que sim. você Viver, falou uma viver é coisa, muito duro. você falou uma coisa super importante, essa coisa da escuta. Eu vejo que hoje em dia está muito difícil das pessoas escutarem, terem tempo. Então, antes da pandemia, era uma falta de tempo, né? Agora, eu acho que tem todo o tempo do mundo, mas, eventualmente, as pessoas até desaprenderam como escutam, né? Então, eu acho Sim, que sim, sim. é importante elas voltarem a isso. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que ela colocou assim: sentir angústia traz benefício? Então, o único benefício da angústia em nós é saber que a angústia ela é original, ela é da nossa origem e ela é a maneira que faz com que a gente se sinta vivo.
A angústia está aí. Ela nos prepara para a gente poder criar defesas, criar condições, falar, contar, sair fora do perigo, sair fora daquilo que ameaça, enfim, a angústia é a nossa essência, a angústia é a nossa origem. Então, sentir angústia, a gente sente o tempo todo, de toda maneira. Às vezes, a gente, então, traz as consequências da angústia. Então, uma ansiedade, uma depressão, um movimento mais aí, um uso exagerado de comida, de alimento, de compras, de internet. Muita gente tenta aliviar essa angústia de alguma forma. Mas, assim, qual é o benefício da angústia? O benefício da angústia é mostrar que a gente está vivo e que a gente tem que arrumar formas de ir passando a vida para frente, fazendo coisas. Então, é a angústia que fez com que o ser humano fosse procurar a ciência para resolver coisas que angustiavam. Como agora, nós estamos tentando achar vacina. Né? Então, assim, é a angústia que nos movimenta em direção à saída. Então, antigamente lá, o frio, a gente começou a procurar roupa, a chuva, a gente começou a procurar abrigo, o alimento que a gente caçava, ele estragava, então a gente começou a pensar na geladeira, pensar em conservar os alimentos com sal. Então, assim, é a angústia que mobilizou a nossa sociedade para se tornar uma civilização. Então, tudo que existe ao nosso entorno, né? O carro, o avião, a roupa, o boné, a internet, são coisas que a angústia foi mobilizando para a gente criar. Então, a angústia, ela nos move para a gente procurar saída para as coisas que nos angustiam. Mas como a angústia é eterna, ela não tem cura, a sociedade sempre está procurando coisas, né? Estamos indo para a Lua, para Marte, estamos buscando saída para as coisas aí. E há um senão nisso tudo, que é muito preocupante, Vera, que é assim, alguns de nós, alguns seres humanos, eles começam a não levar essa angústia de uma maneira assim, pedir ajuda, ou de buscar ajuda, ou de buscar respostas. Aí você imagina o homem que inventou o ralador de queijo, entende? Que aquilo é uma coisa aí cultural que a sociedade trouxe, e todas as invenções que você tem ao seu redor, aí o funil, o desentupidor de pia, tudo isso são trajetos. São mais complexas. São trajetos que nós fizemos para ir resolvendo coisas que nos angustiam, lembrando que angústia é o medo do fim das coisas. Então a gente foi evoluindo, criando maneiras aí de diminuir a angústia. Existem pessoas que, por causa da criação, por causa dos primeiros anos de vida, elas evoluem de uma maneira a transformar a angústia só em dano ao outro. A gente chama de sociopatas ou, mais individualmente, de psicopatas. Então, você vai observar a reação dessas pessoas frente à angústia através de uma coisa que eu chamo de desejo paradoxal. Então, é assim, gente, tem um bicho solto aí matando a gente. Não saiam de casa. E daqui a pouco você vai ver que tem um monte de gente saindo de casa. Ontem a mídia mostrou uma reportagem numa cidade aqui perto de Campinas de 1.000 jovens sem máscara numa festa. Não jogue lixo no rio, não jogue lixo no chão. E daqui a pouco aumenta isso não para. Então,
As pessoas que têm uma personalidade mais psicopática, para elas lidarem com a angústia delas, elas têm que aumentar a angústia delas. Então você vai ver, por exemplo, o estuprador, o assassino em série, as pessoas que vão... tem bicho aí fora, então deixa eu ir ver o bicho, entende? Não entra nessa floresta porque tem carrapato. Aí tem 50 pessoas lá pegando o carrapato. O desejo paradoxal é uma forma das pessoas aumentarem a angústia, como aquele que gosta de correr risco. Não suba aqui que você vai cair, não corra com esse carro a 200 por hora, porque essa estrada é perigosa. Daqui a pouco o cara está filmando lá, ele a 300 por hora em cima de um Porsche, acho que você já viu isso. Então, assim, existe uma classe, uma espécie de pessoas que transformam a angústia no seu pior, aumentando a angústia, se expondo ao risco da morte, causando dano. Então, você vê, nós vamos sair em manifestação para a gente poder fazer o luto da morte do Floyd, que foi morto lá nos Estados Unidos. No meio dessas pessoas que estão tristes, estão lutando contra o racismo, vêm uns psicopatas que vão quebrar vitrine de loja, que vão, percebe, agredir os outros, sair com bomba na mochila. Então, também são angustiados, eles estão lidando com a angústia, só que de uma maneira, eles vão ao encontro da angústia, eles vão ao encontro do fim. Então, assim, cada um de nós, dependendo da personalidade que tenha criado aí no contínuo da sua vida, com família, com infância e tudo mais, a gente vai dirigir essa angústia de uma maneira diferente. Lembrando que se todo mundo tivesse um escutador, o padre, o pastor, o amigo, a mãe, o pai, a esposa, a namorada, ou, enfim, alguém, se todo mundo pudesse ser escutado, a angústia ela ficaria sob controle. Ela continua, ela vai continuar. Então, aquele menino que sofre bullying na escola, que chega em casa e de repente tem uma mãe acolhedora, um pai acolhedor, que escutam, que acolhem. Os próximos dias da escola, ele vai com uma angústia bem diminuída, até que o bullying comece de novo a trazer esse medo, essa coisa aí de não ser aceito, de não ser, de ser rejeitado. Aí ele tem que de novo falar. Por isso que as sessões de terapia, de psicanálise, elas não têm fim, elas não têm um fim, assim, uma alta, elas vão continuar quanto tempo o paciente queira que continue, porque existe um livro de Guimarães Rosa, escrito em 1956, chamado Grandes Sertões. No livro do Guimarães Rosa tem um personagem que eu gosto muito, que é o Riobaldo. E o Riobaldo tem uma frase no meio do livro onde ele fala assim: a cada hora, a cada dia, a gente aprende uma nova qualidade de medo. Então, assim, a todo momento, mesmo com esse aparato maravilhoso que nós temos, piscina em casa, não sei o quê, carro na garagem, trabalho, enfim, a gente tem uma angústia. Os objetos não sanam nossa angústia, né? Então, você imagina a angústia daquela senhora que vende bala no semáforo, que agora tem netos em casa, vai passar fome. E a angústia daquele sujeito que tem uma mansão, ela é a mesma. A maneira de reagir a ela é que vai mudar. O homem que tem a mansão, provavelmente toda noite está tomando 1, 2 garrafas de vinho. E aquela senhora que não tem o que comer, provavelmente ela vai ficar mais agressiva, com mais raiva,
talvez vá fazer alguma doença somática, vá começar a ter problemas de pele no estômago, uma enxaqueca, que é também a consequência da angústia. Mas a angústia está aí, e não importa quantos anos essa humanidade viva, a angústia sempre vai existir. Doutor Ivan, eu tenho mais uma pergunta que foi colocada aqui, que é assim, como avaliar a sua situação, deve ser a situação da pessoa, e ter certeza de quanto está sendo afetada? Então, os sintomas que a gente pode ver numa criança, num adolescente, num adulto, de quanto a angústia está exacerbada e quanto que essa angústia está fazendo mal. É assim, por exemplo, né? Na criança, ou o silêncio, ou o excesso de querer fazer coisas, de querer brincar compulsivamente, de querer falar compulsivamente. E então, no adolescente, o silêncio ou o excesso de virtualidade, às vezes de bebida, às vezes de droga, às vezes de comida, às vezes o contrário, parar de comer, ficar com anorexia, que também é uma consequência da angústia. Então, nos adultos, a mesma coisa, né? Aquele senhor lá que bebia um cálice de vinho na sexta, está tomando uma garrafa de vinho todo dia, mais cerveja, querendo fazer churrasco, querendo comer muito. Algumas pessoas começam a ter ideações suicidas, né? De que vale a vida, será que vale a pena tudo isso? Olha o sofrimento que a gente está tendo. Então, os sinais e sintomas de que a angústia está atingindo a nossa pulsão de vida, a nossa vontade de viver, é quando a gente começa a modificar o nosso comportamento, a mudar o nosso comportamento de uma maneira que não é costumeira, que não é usual. Então, como a pandemia é promotora de uma grande angústia, e principalmente, Vera, porque a gente está com excesso de informações desencontradas. Então você imagina, né? Toma cloroquina, não toma cloroquina, não sei o quê. Né? Então, você imagina que essa angústia, dizer, a morte vai chegar perto de mim ou das pessoas que eu amo e eu não tenho como impedir isso. Né? Então, os sintomas e os sinais começam a aparecer quando há uma mudança na rotina de comportamentos dessa pessoa. Então, começa a ter compulsões, mania de limpeza, quer limpar a casa o tempo todo, passa álcool no teto, passa álcool em tudo, ou abandona o cuidado. Deixa a casa lá, que não é o que ela fazia antes, entende? Então, a mudança de conduta é um sinal para quem está mais atento de que a angústia está começando a fazer mal, a ser maléfica. Em 1929, o Freud escreveu um livro que se chama Mal-Estar na Civilização, aonde ele previa que a maneira como nós estamos vivendo, tentando consertar a angústia, trazendo bens materiais, tentando consertar a angústia, não suportando as nossas frustrações, tentando consertar a angústia, tentando viver o dia a dia só, não cuidando dos outros. Você estava falando aí dessas pessoas que estão ajudando outras pessoas. Então, quem já deve ter presenciado isso, ou visto isso, deve ter percebido pessoas pobres ajudando pessoas pobres, né?
Esses dias eu vi a reportagem de uma senhora que recebeu uma cesta básica, porque ela não tinha nada em casa, ela cortou tudo ao meio e levou para a vizinha, que não recebeu a cesta. Então, chama-se empatia isso. A empatia é uma das maneiras saudáveis da gente viver. O que é empatia? É a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Então, a empatia é que faz com que a gente possa perceber o sofrimento do outro, quanto a angústia está fazendo mal para alguém que mora com a gente, o que está do nosso lado. Então, aquela criança que começou a ficar agitada, desobediente, alguém precisa contê-la, ir para o quarto com ela, deixar ela chorar, gritar, morder, xingar e falar. Falar. Ela está com saudade da professora, imaginando que nunca mais vai vê-la, porque ela só vê através do vídeo. Ela está com saudade dos coleguinhas, imaginando que nunca mais vai vê-los. Vai ter o aniversário dela, que ela tinha planejado, colocar uma cama elástica, um escorregador, e vai ter que ser por vídeo isso. Então, você imagina, essa angústia, ela é fatal, ela é mortal. Então, quem tem empatia, como aquela senhora pobre que levou metade da cesta básica para outra vizinha, quem tem empatia vai poder se colocar no lugar desse outro, que está bebendo, que está comendo demais, que está gritando demais, esse adolescente que está lá escondido no quarto, e ir lá, e aguentar um pouco, suportar um pouco os gritos, os berros e os xingamentos, e ouvir o que essa pessoa está sentindo. E quando a gente fala do nosso sentimento, fala ou do nosso medo, das coisas, enfim, das emoções que a angústia está promovendo, a gente ameniza a angústia. Não sei se eu consigo. Não, eu acho que, na realidade, nosso tempo voa, né, doutor Ivan? Eu ia terminar justamente com você, para você nos dar um conselho de observando as pessoas que convivem com a gente, qual que seria assim um sintoma que a gente tem que ficar mais atento para que a pessoa de repente está entrando num processo, como que você falou, mais autodestrutivo. E eu acho que você mais ou menos respondeu essa pergunta. Eu gostaria de saber se acrescenta alguma coisa. E se essa coisa de lidar com a finitude da vida que causa essa angústia também, para a gente ficar no presente, como que a gente faz? E aí a gente tem mais uns 5 minutinhos para você. Tá bom, então eu vou tentar ser rápido. Então, toda mudança de comportamento não usual é um sinal que a angústia está fazendo mal. Criança, adolescente, adulto. O problema é que está todo mundo angustiado. Então, a pessoa que estiver mais lúcida, suportando mais a sua angústia, é que poderia observar isso e acolher o marido, o filho, né? A namorada, hoje é dia dos namorados, aí o namorado, acolher e suportar um pouco aquele sofrimento. Porque a angústia é sofrimento, é o nosso maior sofrimento. Então, observar o que mudou, o que está mudando e chegar perto, mesmo correndo o risco de levar uns xingos, de sai daqui, sua chata, tá? E a finitude da vida é a nossa angústia maior. Então, quando a gente olha na TV, 4 mil morreram, 10 mil morreram, 50 mil morreram, como são anônimos, isso fica muito longe de nós, fica distante de nós. E essas mortes, às vezes a gente assiste o jornal jantando. Essas mortes não trazem a ideia de que também é nossa morte. Então, a finitude da vida, ela se aproxima de nós de uma maneira angustiosa, angustiada, quando existe uma doença, quando existe um ente querido que está mal, aí essa angústia se apodera de nós. Mas no dia a dia, a gente foge tanto da ideia de que a gente vai morrer,
que a gente fica fazendo um monte de coisas, e porque então é uma angústia que a gente não quer sentir, mas em algum momento alguma coisa se aproxima de nós e a gente vai ter que sentir a finitude da vida. Mais que a finitude da vida, a finitude das coisas. Fim do namoro, o fim do casamento, o fim disso, o fim daquilo, o fim das aulas, o fim do emprego, o fim do dinheiro. Os fins que acontecem cotidianamente são mais angustiantes do que a finitude da morte. Doutor Ivan, tem várias pessoas aqui escrevendo gratidão, várias pessoas agradecendo, algumas pessoas até querendo entender um pouco mais essa parte do luto na quarentena, mas eu acho que não temos mais tempo, né, doutor Ivan? Que delícia. Pena. Foi muito rápido. É muito rápido mesmo, né, doutor Ivan? Então, eu te agradeço muito. Obrigado. E te deixo a palavra para você terminar, para dar um alô para as pessoas que estão te ouvindo. Tá? Então, obrigado aí por quem acompanhou. Espero que, mesmo que rapidamente, eu tenha conseguido construir um pouquinho aí esse conceito de angústia. E queria lembrar, já que você falou em luto, as manifestações do luto, né? A depressão, a raiva, o medo, a saudade, também são manifestações de angústia. Lidar com o luto é lidar com a angústia. Então, tem que ser permitido, né? Tudo aquilo que a gente sente numa perda tem que ser permitido por quem está perto daquela criança, daquela pessoa, daquele adulto, enfim. A nossa vida, a marca registrada na nossa vida é a angústia. Né, doutor Ivan? Então, tá bom. O pessoal está até pedindo a Life 2. Vamos lá, com todo prazer. Vamos lá, doutor Ivan, muito obrigada. Se cuida Obrigado, aí, Vera. tá? E a gente se fala. Quem sabe a gente faz a parte 2. Vamos lá, na hora que você quiser. Um beijo grande para todo mundo. Igualmente para todo mundo que participou com a gente disso. Tá bom? Obrigada. Eu vou encerrar aqui, tá? Tá ok. Um beijo, vem.